damos as bem-vindas mais uma vez. Estamos juntos aqui para mergulharmos na presença do nosso Senhor e reconhecer que Ele é o nosso Deus. Jesus é, como disse o pastor, qualquer coisa fantástica. Ele é maravilhoso, Ele é bom. E por isso é que nós podemos louvar e podemos apresentar-nos diante dEle com gratidão. É por isso que convidamos neste momento a abrir a tua boca, aí na tua casa, aí onde tu estás, para louvar ao Senhor e para reconhecer quão maravilhoso Ele é. Podemos dizer obrigada, Senhor, por dar-nos a vida. Obrigada, Senhor, por dar-nos mais um dia da vida. Obrigada, Senhor, por ter cuidado de nós. Obrigada por ser tão bom. Obrigado pelo teu amor. Obrigada pela tua compaixão. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Porque se não fosse por aquele sacrifício na cruz, nós não estivéssemos aqui hoje. Mas é por ti, Jesus, que nós estamos aqui. E é por isso que queremos neste dia louvar-te com todo o coração. É por isso que queremos abrir todo o nosso ser mais uma vez para exaltar o teu nome. Aleluia, aleluia. Vamos declarar juntos neste momento aqui. És o Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. Tu és o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Te adoramos neste dia, te adoramos, Senhor, com todo o coração, porque Tu és a razão da nossa vida. Aleluia, aleluia. Recebe glória, Senhor. Oh, Deus do meu coração, em Ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tua é minha adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por Teu amor. És o Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. És o Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o Deus eterno, só Senhor é santo, Deus incomparável
as gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Se somos tu e eu, os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Declaramos agora: oh, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo nome. Os tronos e domínios, poderes e governos, teu nome é sobre todos, e os anjos cantam
sempre serás, sempre serás santo, santo para sempre. Declaramos a tua santidade, Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Bem, é um prazer estar a louvar o nosso Deus e ao nosso Jesus, quem é o nosso Salvador. Aleluia. Hoje vamos a refletir sobre esta característica de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Aqui temos louvado o Senhor e vamos a refletir no que diz Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vemos que o nome de Jesus significa Salvador. O próprio nome está a nos dizer que o seu propósito era salvar-nos dos nossos pecados. E o que é um Salvador? Salvador é uma pessoa que liberta, que resgata ou defende a outros de um perigo, de uma destruição ou do pecado. E vamos a ver do que nos liberta o nosso Jesus. E o primeiro que nos fala em João capítulo 8, verso 34 ou 36, é que Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vemos que Jesus Cristo nos liberta do pecado. E quando é Jesus Cristo que nos liberta do pecado, então somos verdadeiramente livres. Mateus 1, capítulo 1, versículo 21, que já limos, está a nos dizer que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está a repetir a mesma ideia. E Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, também diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então vemos que a outra coisa do qual Jesus Cristo nos liberta é da condenação, porque aqui está a dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Ele é quem nos livra também da lei do pecado e da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, também diz: assim, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse a quem tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que, pelo medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então vemos aqui também que Jesus Cristo nos liberta do medo da morte. Ele é o nosso libertador. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, também diz: e esperar dos céus ao seu Filho, quem ressuscitou dos mortos, a Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Jesus Cristo também nos liberta da ira venideira, que vai vir sobre todos aqueles que ainda ficam no pecado e não aceitam ao Senhor. Mas quando estamos em Cristo Jesus, Ele nos liberta. De que nos resgata o Senhor? Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 14, diz: o qual nos livrou, está a falar de Jesus Cristo, o qual nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados. Então vemos que Jesus Cristo também nos livrou do poder das trevas, do domínio das trevas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, também diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então vemos que Ele também nos resgata da maldição da lei. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, nos diz também: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebiste do vosso país, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mancha. Então este versículo nos diz que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver. Então Jesus Cristo também nos resgata disso. Em Tito capítulo 2, versículo 13 e 14, também diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, celoso de boas obras. Então aqui também nos diz que Jesus Cristo nos livra, nos resgata de toda iniquidade, nos redime de toda iniquidade. De que também nos defende Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O Salvador defende. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do mal. Então vemos que o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos guarda e nos livra também do mal. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que foi gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então vemos que Jesus Cristo também nos livra e nos defende do maligno. Então, em todas estas passagens, vemos uma verdade central, e é que Jesus Cristo é o único Salvador. Vemos em Atos, capítulo 4, verso 11 e 12, que diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então não há outro nome em quem podemos ser salvos, é só em Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 16, também nos diz que porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vemos que a salvação é só através de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro caminho, não há outro nome, não há outra maneira de ser salvo, só através de Jesus Cristo. Então, nós estamos muito gratos, porque temos sido salvados, redimidos, por o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero perguntar, se alguém que está a ouvir e está a assistir hoje, este devocional, esta reflexão, já recebiste a Jesus como o teu Senhor e como o teu Salvador? Eu te convido a que possas abrir o teu coração a Jesus Cristo, porque Jesus falou também em João capítulo 10, verso 9, e ele falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Então eu te convido a entrar pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, e não deixes ficar para amanhã, porque amanhã poderia ser muito tarde.
Hoje é o dia de salvação. Hoje é o tempo aceitável. Como diz também em 2 Coríntios 6, 2. É aqui agora o tempo aceitável. É aqui agora o dia de salvação. Então, eu te convido que possas refletir nesta mensagem e possas abrir o teu coração a Jesus Cristo, recebê-lo como o teu Senhor, como o teu Salvador. E Ele vai te livrar do pecado, da morte, das trevas, da maldição, do medo. Ele é quem nos liberta, nos resgata e nos defende. Então, vamos orar. Amém. Se tu tens pensado abrir o teu coração a Jesus, podemos guiar-te numa oração para que confesses com a tua boca a vontade do teu coração. Então, podes repetir comigo: Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que até aqui não tenho caminhado contigo, mas eu quero abrir o meu coração para ti. Perdoa os meus pecados, lava-me com a tua sangue. Eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no teu livro da vida e venha viver no meu coração a partir de hoje. Eu quero ser o teu filho desde este momento. Em nome de Jesus, pedimos estas coisas ao Pai também. Pai, colocamos as vidas destas pessoas que têm aberto seu coração para ti, para que tu, Senhor, coloques o teu selo, o teu Espírito Santo sobre eles e possam, Senhor, a partir de agora, experimentar a vida e a salvação de Jesus Cristo. Rogamos, Pai, que em nome de Jesus, muitos possam vir ao conhecimento da verdade e que os olhos do entendimento possam ser abertos para compreender que todos nós precisamos de um Salvador e esse Salvador é Cristo Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que tenha aberto seu coração nesta hora, em nome de Jesus. E rogamos, Pai, que também o resto do teu povo seja encorajado também para partilhar e pregar a tua palavra, porque o dia de salvação é hoje e o único Salvador é o nosso Senhor Jesus. Graças, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.